Olá! Para quem está na jornada dos concursos públicos, existe um assunto que é simplesmente inevitável: a nova lei de licitações e contratos. Então, hoje, o nosso papo é sobre a Lei 14.133. Vamos fazer uma análise bem estratégica, focada naquilo que de fato aparece nas provas. Bom, vamos lá. É fundamental entender que esta lei é basicamente o grande manual de instruções que diz como o governo brasileiro compra e contrata tudo. Sabe, desde o material de escritório de uma prefeitura pequena até a construção de uma hidrelétrica. Tudo passa por aqui. Pegar a lógica dela é o primeiro passo para mandar bem. E, para facilitar, a gente dividiu a conversa nestes 5 pontos principais. A ideia é construir o raciocínio em blocos, um passo de cada vez, que é a melhor forma de fixar o conteúdo para uma prova, não é mesmo? Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Para a gente entender as regras do jogo, primeiro a gente precisa conhecer o campo, ou seja, os princípios que sustentam toda a lógica da lei. O ponto central é esse. A lei veio para criar um padrão. Antes, era uma certa confusão, sabe? Várias normas. Agora não. Existe uma regra geral que vale para todo mundo, para qualquer órgão público em qualquer canto do Brasil. Agora, muita atenção aqui. Essa lista do artigo 5º é matéria de prova certa. As bancas examinadoras adoram pegar esses princípios, misturar os conceitos, criar casos práticos para ver quem está realmente afiado. A dica de ouro é: não basta decorar, é preciso entender o que cada um significa na prática. Isso pode garantir pontos preciosos. Vamos definir um termo-chave: agente público. É importante notar como esse conceito é super amplo. Não é só o servidor concursado ou político eleito, não. Qualquer pessoa que de alguma forma esteja agindo em nome do Estado entra nessa definição. E aqui fica claro o tamanho do alcance dessa lei. Ela vale para absolutamente tudo: ministérios, secretarias de Estado, prefeituras e também para as empresas estatais, como a gente conhece, e outras entidades controladas pelo poder público. A cobertura total. Ok, com a base sólida, vamos avançar para o como. Ou seja, quais são as ferramentas, os caminhos que a administração tem à disposição para fazer as suas compras e contratações. O artigo 28 traz as 5 modalidades oficiais. É fundamental ter essa lista na ponta da língua. Essa é uma das grandes mudanças em relação à lei antiga, a 8666, e com certeza é um prato cheio para os examinadores. Prestem bastante atenção nessa diferença, que é um clássico. A lei nova deu uma boa organizada no uso do pregão e da concorrência. Para simplificar, o pregão é para coisas comuns, padronizadas, tipo comprar papel. Já a concorrência ficou para os casos mais complexos, mais especiais, como a construção de um viaduto, por exemplo. Seguindo em frente, vamos ver a jornada completa. Todo o processo de licitação obedece a uma sequência de etapas bem definida. É um verdadeiro passo a passo que não pode ser pulado. Esse aqui é o mapa do tesouro da licitação. Ver o processo dessa forma, em etapas, ajuda muito a organizar as ideias. É bem melhor do que só ler o texto da lei. E mais, é a estrutura perfeita para responder uma questão discursiva, por exemplo. Bom, a gente já sabe que a regra geral é fazer a licitação. Mas e as exceções? É exatamente aqui, nos detalhes, que as bancas costumam apertar e testar quem realmente estudou a fundo. E aí vem a pergunta, né? Será que o governo é obrigado a seguir sempre aquele caminho de 7 fases? A resposta é um grande e sonoro não. Existem situações bem específicas em que a licitação pode ou deve ser deixada de lado. Certo, essa é uma diferença que confunde muita gente, mas vamos resolver isso. Inexigibilidade é quando é impossível competir. Simples assim. Pense em um produto que só uma empresa no mundo fabrica. Não tem como fazer uma disputa de preços, certo? Já na dispensa, a competição até seria possível, mas a lei, por algum motivo, autoriza, ela dispensa a licitação. É o caso de uma emergência, por exemplo. Ganhar a licitação não é o fim da história, é só o começo. A partir daí, entramos na fase do contrato administrativo, um mundo onde a administração pública joga com umas cartas na manga, uns poderes que não existem nos contratos comuns entre particulares. Essas são as famosas cláusulas exorbitantes. O nome já diz tudo, né? Elas exorbitam, vão além do normal. Isso mostra o poder imenso que a administração tem sobre a empresa contratada. Ela pode mudar as regras no meio do jogo e até rescindir o contrato sozinha, desde que seja para atender ao interesse público. Esse é um conceito fundamental do direito administrativo. E um ponto importantíssimo para guardar: se a empresa contratada não cumpriu o combinado, quem aplica a punição é a própria administração.
Ela não precisa correr para a justiça para aplicar uma multa, por exemplo. Ela tem essa autonomia para agir e defender o interesse de todos. E a gente fecha com essa provocação. A lei trouxe inovações, como o tal do diálogo competitivo, mas também criou novas exigências, mais etapas de planejamento. A grande pergunta que fica no ar é, no final das contas, isso vai deixar a máquina pública mais ágil e eficiente ou só criou mais burocracia? Esse é o grande debate, um tema excelente para se aprofundar e refletir.